Olá a todos, vamos iniciar a correção da segunda avaliação da prova da engenharia. Então, a primeira questão é calcular os limites abaixo, letra A. Então, essa questão eu vou fazer de duas formas. Então, a primeira maneira que eu posso fazer essa questão é o seguinte. Primeiro eu vou colocar esse x aqui em evidência. Então, isso daqui eu tenho, isso é igual, limite, quando x tende a mais infinito, de raiz de, colocando o x em evidência, então aqui vai ficar 3 mais 5 sobre x. Então, observem que se eu multiplicar aqui o x por 3 vai dar 3x, se eu multiplicar o x por 5 sobre x, vai simplificar, vai ficar 5, então está correto. E aqui vem menos, colocando x em evidência, x que multiplica 2 mais 1 sobre x. Então, a mesma coisa, né? Multiplica o x pelo 2, 2x. O x por 1 sobre x vai dar 1, então está correto. E agora eu vou tirar esse x, aqui eu tenho um produto. Então, esse produto aqui, eu posso dizer que é o seguinte. Isso daqui é a mesma coisa. E observem que um detalhe aqui importante é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de a vezes b, eu não posso dizer automaticamente que isso daqui é a mesma coisa que a raiz de a vezes raiz de b pelo seguinte, porque pode ocorrer que o a seja menor que zero, o b seja menor que zero, e quando eu faço o produto, isso fique maior que zero e, portanto, faça sentido tirar a raiz. Mas, individualmente, não faça sentido. Mas, no entanto, aqui, observe que esse número aqui, ele sempre vai ser positivo, né, na medida que o x vai para mais infinito, o x também, e aqui desse lado é a mesma coisa. Então, por isso que, nesse caso, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que limite quando x tende a mais infinito de raiz de x, que multiplica 3 mais 5 sobre x, menos raiz de... perdão, aqui eu coloquei uma raiz muito grande. Deixa eu só corrigir isso daqui. Aqui vai ser... Deixa eu tirar essa raiz aqui, ficou muito grandona, colocar uma raiz menor. Então, aqui é a raiz de x, que multiplica a raiz de 2 mais 1 sobre x. Uma das coisas que o pessoal costuma fazer é, primeiro calcula esse limite, isso daqui vai para zero, e aí depois continua fazendo. Mas isso daqui também pode gerar um certo erro. Por exemplo, pensem no seguinte, limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x. Observe que isso daqui é igual a 1, né? Porque eu simplifico a 1. Mas se eu fosse fazer o seguinte, se eu fosse dizer que isso é limite quando x tende a mais infinito. E aqui eu pego 1 sobre x vezes x. E aí eu faço o seguinte, isso daqui vai para zero. Então eu vou ter 0 vezes x. Então isso daqui é limite quando x tende a mais infinito de 0 vezes x. 0 vezes qualquer coisa é 0, então esse limite é 0. Não, isso é um erro. Então, por isso que quando vocês forem calcular o limite, não façam separadamente, né? Vou calcular esse limite, aí depois vou continuar calculando o limite. Não. Quando forem calcular o limite, calculem tudo de uma vez, porque senão pode ocorrer esse tipo de erro aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou dizer, vou colocar o raiz de x em evidência. Então, isso daqui é limite quando x tende a mais infinito, colocando raiz de x em evidência. Então, aqui vai ficar raiz de 3 mais 5 sobre x menos raiz de 2 mais 1 sobre x. Observe que está certinho, né? Que se eu multiplicar por raiz de x vai dar esse daqui. Se eu multiplicar por raiz de x com menos isso daqui, vai me dar isso daqui. Então, está correto. E agora sim, eu posso calcular o limite, porque observem que isso daqui vai para zero, né? Esse daqui também vai para zero. Observe que isso daqui, no caso, vai tender a
a raiz de 3 menos raiz de 2, e esse número aqui, né, que é a diferença desses dois, ele é um número positivo. Esse raiz de x, quando x vai para mais infinito, continua indo para raiz de x, né? Quando x tende a mais infinito, então a raiz de mais infinito continua indo para mais infinito. Mais infinito vezes um número positivo continua positivo, ou seja, mais infinito vezes um número positivo, isso continua indo para mais infinito. Então essa é a solução, né? Então a solução desse limite aqui é mais infinito. Agora vamos fazer esse exercício, mas de uma outra forma. Bom, então a segunda forma que eu vou fazer eu vou tentar tirar isso daqui da raiz. Para tirar da raiz, basta multiplicar pelo conjugado, porque aí fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vou fazer isso, vou multiplicar em cima por raiz de 3x mais 5 mais raiz de 2x mais 1. Lembrando, se multiplicar em cima, multiplique embaixo para não alterar a função. Então, 3x mais 5 mais raiz de 2x mais 1. Então, aqui eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso daqui fica limite. Quando x tende a mais infinito, isso daqui ao quadrado vai ficar, tira a raiz, né? Então, fica 3x mais 5. Então, aqui vai ficar 3x mais 5 menos o quadrado desse daqui. O quadrado desse daqui basta tirar a raiz, então vai ficar 2x mais 1. Isso dividido por raiz de 3x mais 5. 3x mais 5 mais raiz de 2x mais 1. Então, isso daqui é igual a limite x tende a mais infinito. Então, aqui vai ficar 3x mais 5 menos 2x menos 1. Isso dividido por raiz de 3x mais 5 mais raiz de 2x mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a limite quando x tende a mais infinito. Então, fazendo a continha aqui, eu vou ter 3x menos 2x vai dar x. 5 menos 1, 4. Então, isso daqui sobre raiz de 3x mais 5 mais raiz de 2x mais 1. Bom, isso daqui eu poderia colocar aqui o x em evidência, retirar para fora o raiz de x aqui e aqui, colocar em evidência e simplificar. E aqui também fazer a mesma coisa com x, né? Colocar em evidência. Então, ficaria x que multiplica 1 mais 4 sobre x. Aqui teria 1 raiz de x aqui. E aí eu tenho que a divisão, né, dá para simplificar o x com o raiz de x, ficaria só um raiz de x aqui e daria para fazer. A maneira que eu vou fazer vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dividir em cima e embaixo por raiz de x. Então, fazendo dessa maneira que eu falei, então isso aqui é x tendendo a mais infinito, vou dividir em cima e embaixo por raiz de x. Então, aqui x sobre raiz de x mais 4 sobre raiz de x. E aqui embaixo eu vou colocar e vou fazer a mesma coisa. E lembrando, né, faz sentido colocar raiz de x porque o x é um número positivo, né, tendendo aí a mais infinito. Então aqui eu tenho raiz de 3x mais 5 dividido por raiz de x mais raiz de 2x mais 1 dividido por raiz de x. Lembrando, se eu multiplicar em cima, dividir em cima e embaixo pela mesma coisa, isso daqui não vai alterar em nada. Então, isso daqui é igual a limite quando x tende a mais infinito.
O x é a mesma coisa que raiz de x vezes raiz de x, né? Então, o x é a mesma coisa que a raiz de x vezes raiz de x, que é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é igual a x porque o x é positivo. Isso daqui dividido por raiz de x, mais 4 sobre raiz de x. E aqui embaixo eu posso colocar esse x aqui dentro dessa raiz, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 3x dividido por x mais 5 dividido por x. E aqui também é a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 2x sobre x mais 1 sobre x. Então, isso daqui é igual a limite quando x tende a mais infinito. Então, aqui dá para simplificar esse com esse, só vai ficar o raiz de x, mais 4 sobre raiz de x. Isso daqui dividido por, aqui dá para simplificar, vai ficar 3 mais 5 sobre x, mais raiz, simplificando, vai ficar 2 mais 1 sobre x. Ok, agora sim, fazendo x tender a mais infinito, isso daqui vai tender a zero, né? Porque eu tenho um número sobre algo que está tendendo a mais infinito. Aqui também vai tender a zero. Aqui também vai tender a zero. Então, o que acontece é o seguinte, a parte de baixo, tudo isso daqui, né? Ele vai tender a raiz de 3 mais raiz de 2, né? Isso daqui é um número positivo. E aqui vai tender a zero e aqui vai tender a mais infinito. Então, como eu tenho aqui que aqui é um número positivo, aqui está tendendo a mais infinito dividido por um número positivo continua indo para mais infinito. Então, essa daqui é a segunda maneira de resolver a questão. Agora vamos para 1, letra B. Bom, gente, então vamos número 1, letra B. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. Observe o seguinte, quando eu substituo o 1 em cima ou embaixo, vai zerar ambos. Então, uma forma de resolver isso daqui é pegar essa equação, esse polinômio, e dividir por x menos a raiz, no caso a raiz aqui é 1, então significa pegar esse daqui, dividir por x menos 1 e fatorar esse polinômio, e o de baixo é a mesma coisa, o 1 é raiz, então dá para dividir por x menos 1 e fatorar. Mas como esses polinômios aqui são mais simples de fatorar, aqui, por exemplo, eu enxergo que dá para colocar o x em evidência aqui também, então eu vou fazer dessa forma. Então aqui é limite, quando x tende a 1 pela direita, de x que multiplica x menos 1. E aqui embaixo eu posso colocar também o x em evidência. Então, x que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Só que observem que isso daqui é um quadrado perfeito. Isso daqui é x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a 1 pela direita, de x que multiplica x menos 1 dividido por x que multiplica x menos 1 ao quadrado. Mas x menos 1 ao quadrado eu posso escrever como sendo x menos 1 que multiplica x menos 1. E agora sim, eu simplifico esse com esse com esse. Então, isso daqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a 1 pela direita, de 1 sobre x menos 1. Então, o que significa x tender a 1 pela direita? Significa valores maiores que 1 retirando 1. Então, isso daqui vai tender a zero por valores positivos. E aqui é positivo também. Então, isso daqui vai para mais infinito. Uma observação aqui muito importante é, se colocar só que tende a zero,
Isso, de certa forma, não me diz nada, né? Quando eu digo aqui, isso tende a 1 pela direita, é de 1 sobre algo tendendo a zero, mas se fosse, por exemplo, zero negativo, isso daqui seria menos infinito, então mais infinito. Então é muito importante, na hora de colocar isso daqui, colocar que isso daqui está tendendo a zero por valores positivos, porque se fosse tender a zero por valores negativos, isso daqui não seria mais infinito, seria menos infinito. Então é importante colocar que está tendendo a zero por valores maiores que zero. Aqui é o número 1, então por isso vai para mais infinito. Agora vamos para a próxima questão. Bom, então a próxima questão é derivar essa função num ponto x0 usando a definição. Então, eu tenho que f' num ponto x0, por definição, é limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0, dividido por x menos x0. Bom, mas isso daqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a x0, de seno de x, 5x, perdão, menos seno de 5x0, dividido por x menos x0. E agora aqui eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar isso daqui de um h. E observe que ocorre o seguinte: quando x tende a x0, o meu h vai tender a zero nesse caso. E aqui eu posso dizer, no caso, que o meu x é a mesma coisa que x0 mais h, né? Então, se eu passo o x0 para o outro lado, eu vou ter x menos x0 igual a h, e, portanto, eu tenho isso daqui. Então, agora eu vou substituir aqui. O objetivo de fazer isso é que eu possa usar o limite fundamental. Então, eu sei, por exemplo, no limite fundamental, que limite, quando algo tende a zero, de seno desse algo sobre essa mesma variável aqui, eu sei que isso é igual a 1, né? Então, esse limite fundamental é igual a 1. Então, por isso que eu fiz essa mudança de variável. Agora, em vez de tentar tender a x tendendo a x0, vai tender a zero, né? Então, com isso eu vou conseguir usar esse limite fundamental. Então, é essa a ideia do que está por trás de fazer essa mudança de variável. Então, aqui eu vou ter que isso daqui é igual a limite, quando agora vai ser o h tendendo a zero. No lugar do x, eu vou colocar x0 mais h. Então, vai ficar seno de 5, que multiplica x0 mais h, menos seno de 5x0. Isso tudo dividido por, isso daqui eu chamei de h, então tudo dividido por h. Então, observe que o x foi embora e agora só ficou a variável h que eu estou trabalhando. Então, isso daqui é igual. Eu vou usar uma fórmula da trigonometria em relação ao seno, que eu sei que seno de a mais b é seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Mas antes, vou fazer esse produto aqui. Então, isso daqui é seno de 5x0 mais 5h menos seno de 5x0, isso dividido por h. E agora sim, eu vou usar essa fórmula da trigonometria. Então, isso daqui é igual a limite, quando h tende a zero, de seno de 5x0 vezes cosseno de 5h mais seno de 5h vezes cosseno de x0. Isso menos seno de x0, 5x0, aqui o 5x0. Aqui, perdão, aqui é 5x0 também. Isso tudo aqui dividido por h.
Bom, agora eu vou fazer o seguinte, esse seno de 5h sobre h, eu vou separar essa parte aqui e vou colocar o menos seno de 5x0 em evidência. Então, fazendo isso aqui embaixo, isso daqui é a mesma coisa aqui. Limite, quando h tende a zero, de... vamos colocar isso daqui, então vai ficar seno de 5h vezes cosseno de 5x0, isso dividido por h. Eu gostaria de usar esse limite fundamental aqui, mas eu só posso usar quando eu tiver a mesma variável, e aqui é 5h e aqui é h, não é a mesma variável. Mas isso eu resolvo, basta multiplicar aqui por 5 e aqui também por 5. Ou seja, se eu multiplicar e dividir pelo 5, eu não altero a expressão. Então, ok, agora eu já consigo calcular esse limite aqui, ó. Eu sei que isso daqui vai tender a 1 quando h tende a 0. E agora o que restou foi menos seno de 5x0 e seno de 5x0 vezes cosseno de 5h. Então, eu vou colocar esse em evidência, então vai ficar menos seno de 5x0, que multiplica, aqui vai ficar 1, menos cosseno de 5h, isso dividido por h. Bom, esse daqui eu sei que vai tender a 1, então aqui vai ficar 5 vezes cosseno de 5x0, mas eu vou precisar calcular esse limite aqui, ó. Então, vamos calcular esse limite aqui embaixo, e nesse caso aqui eu vou usar a seguinte fórmula para calcular isso daqui. Eu vou ter que recordar o seguinte, que seno ao quadrado de 5h mais cosseno ao quadrado de 5h, isso é igual a 1. Ou seja, eu posso dizer que seno ao quadrado de 5h é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de 5h. Eu vou usar isso. Eu preciso calcular esse limite aqui. Então, vamos colocar um asterisco aqui e vamos calcular esse limite. Então, eu tenho limite quando h tende a 0 de 1 menos cosseno de 5h dividido por h. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, aqui vai ficar 1 mais cosseno de 5h. Se multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo para não alterar. Cosseno de 5h. E agora sim, multiplicando em cima e embaixo, isso daqui é a mesma coisa que limite quando h tende a 0 do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sobre h, que multiplica 1 mais cosseno de 5h. Bom, por que eu fiz isso? Multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado. Para justamente chegar nessa parte aqui, eu posso substituir agora pelo seno, porque eu sei que o seno de h sobre h, quando h tende a 0, é 1. Então, meu objetivo foi tirar essa parte do cosseno e ficar com o seno, porque o seno eu sei trabalhar. Então, isso daqui é igual a limite quando h tende a 0. Então, isso daqui é a mesma coisa que seno ao quadrado de 5h. Então, vamos colocar aqui, ó, seno de 5h vezes 5h vezes seno de 5h. Isso daqui sobre h, que multiplica 1 mais cosseno de 5h. Agora, observe o seguinte, seno de 5h sobre h, não dá para usar esse limite fundamental, mas eu posso multiplicar aqui por 5 e aqui também por 5, que aí eu não altero, e agora sim, eu sei que seno de 5h sobre h, isso daqui vai tender a 1 quando h tende a 0, isso daqui vai tender a seno de 0, né? Quando h tende a 0, isso tende a seno de 0, e seno de 0 vale 1, e aqui vai tender a 1 mais cosseno de 0.
Só que cosseno de zero é 1, 1 mais 1, 2. Então, isso daqui vai tender a 2. Então, aqui eu tenho o seguinte, 5 vezes 1, que é 5. Perdão, aqui, desculpa, aqui é seno de zero é 0. Eu coloquei 1, perdão. Então, aqui eu tenho 5 vezes seno de h, 5h sobre h, que tende a 1. Seno de zero é 0, então aqui vai tender a seno de zero, que é 0. E aqui vai ficar 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, quando eu faço essa multiplicação vezes esse zero aqui, então isso daqui vai dar 0. Logo, esse limite aqui, isso daqui vai tender a 0. Então, eu tenho menos seno de 5x0 vezes 0 é 0, então essa parte vai zerar. Aqui, isso daqui vai tender a 1. Aí vai ficar 5 vezes 1, que é 5 vezes cosseno de 5x0. Então, portanto, o resultado desse limite vai ser 5 cosseno de 5x0. Agora, vamos para a próxima questão. Bom, gente, então nessa questão está pedindo para verificar se existem valores de alfa e beta para que essa f seja derivável em 1. Se ela for derivável em 1, calcular esse alfa e beta e a derivada da f em 1, caso contrário, justificar porque não existe. Então, a primeira coisa a se pensar é o seguinte, toda função derivável é contínua, ou seja, se f é derivável em 1, então significa que ela tem que ser contínua em 1, né? Então, eu vou usar esse fato, né? Se ela é derivável em 1, ela tem que ser contínua em 1. E o que significa uma função ser contínua em 1? Significa que quando eu calcular esse limite, quando x tende a 1 dessa f de x, isso daqui tem que me dar a f em 1. Isso que significa ser contínua, ou seja, se for derivável, isso daqui tem que acontecer. Ou seja, o limite tem que existir e, além disso, o resultado do limite tem que ser o f de 1. Mas para esse limite existir, significa que os limites laterais têm que ser iguais. Ou seja, se eu for calcular aqui o limite lateral dessa função, limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, a minha função vai valer isso daqui. É só uma observação. Aqui eu estou calculando o limite lateral em relação a 1, porque a função ela quebra aqui no 1, né? O lado esquerdo do 1 é uma função, é uma definição, e o lado direito do 1 é uma outra definição. Então, por isso que para calcular esse limite aqui, eu tenho que calcular os limites laterais. Então, calculando o limite quando x tende a 1, a minha função vai ser x² mais 2x mais 3. Bom, esse limite é simples de calcular, né? Substituindo 1 aqui, vai ficar igual a 6. Mas esse valor tem que ser igual a quando eu calculo o limite pelo lado direito, né? Porque esse limite aqui ele tem que existir. Para ele existir, os limites laterais têm que ser iguais. E quando eu calculo pelo lado direito, eu vou ter aqui alfa, x mais beta. Então, x tendendo a 1, então isso daqui vai me dar alfa mais beta. Então, por isso que o alfa mais beta é igual a 6. E mais, o resultado desse limite que dá o valor 6, isso tem que ser também igual ao f de 1. Ou seja, com isso eu concluo que o meu f de 1, que é o resultado desse limite aqui, vai ser igual a 6. Ok, então já cheguei nessa equação, já calculei quanto que é o f de 1, que é 6, e agora, para a derivada existir, o que é a derivada no ponto 1? A derivada no ponto 1 é f' de 1 é igual a limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Mas observe que para calcular esse limite, como essa função ela quebra no 1, eu sou obrigado a calcular os limites laterais. E para existir esse limite, significa que os limites laterais têm que ser iguais. Então, vamos calcular aqui os limites laterais dessa função. Então, isso daqui é limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, a minha função vale isso daqui, então vai ficar x² mais 2x mais 3, menos o f de 1, o f de 1 vale 6, então vai ficar menos 6. Isso dividido por
x menos 1. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a 1 pelo lado esquerdo, então aqui vai ficar x ao quadrado, mais 2x, 3 menos 6 é menos 3, então menos 3, e isso daqui dividido por x menos 1. Agora, uma observação, quando eu substituo 1 aqui, vai zerar tanto em cima quanto embaixo. Então, se zera isso daqui significa que o 1 é raiz desse polinômio. Se 1 é raiz desse polinômio, significa que esse polinômio ele pode ser divisível por x menos 1. Então, eu posso fazer essa continha aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3, vou dividir por x menos a raiz, ou seja, x menos 1. Então, isso aqui vai me dar x vezes x ao quadrado, troco o sinal, então, menos x ao quadrado. Aqui vai dar menos x, troco o sinal, fica mais x. Aqui simplifica, aqui vai ficar 3x menos 3, então isso daqui vai me dar mais 3, que 3x troca o sinal, menos 3 troca o sinal, e lembrem que sempre tem que dar zero aqui, tá? Então, se o 1 é raiz, quando fizer essa divisão, aqui tem que chegar no zero. Se não chegar no zero, tem algo errado. Bom, então isso daqui significa que esse limite vai ser igual a limite quando x tende a 1 pela esquerda. Então, isso daqui é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x mais 3. Então, aqui é x menos 1 que multiplica x mais 3. E isso daqui dividido por x menos 1. E agora sim, eu posso simplificar esse com esse daqui, e quando x tende a 1, vai ficar 1 mais 3, que é igual a 4. Ok, então calculei o limite lateral, foi igual a 4. Então, significa que quando eu calcular o limite quando x tende a 1 pelo lado direito, isso também tem que me dar o valor 4, porque os limites laterais têm que ser iguais para esse limite aqui existir. E o limite lateral quando x tende a 1 pelo lado direito, a minha função vale isso daqui, ó, αx mais beta. Então, eu tenho que alfa x mais o beta, menos o f de 1. O f de 1 vale 6, então vai ficar menos 6 sobre x menos 1. Lembrando que eu concluí que o alfa mais beta vale 6. Então, aqui, gente, ó, se eu tenho que o alfa mais beta é igual a 6, que foi aqui que eu concluí isso, então eu posso concluir disso que o meu beta é a mesma coisa que 6 menos alfa. Então, eu vou substituir aqui, ó, esse beta por esse beta aqui, ó. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a 1 pelo lado direito, de αx, mais o meu beta que vale 6, né, mais 6 menos alfa, menos 6. Desculpe, aqui não apareceu 6 menos alfa. Então, aqui eu substituí o beta por isso daqui. Então, ficou mais 6 menos alfa, menos 6. Eita, menos 6. Isso dividido por x menos 1. Então, agora, dá para simplificar esse 6 com esse 6. Então, isso daqui é limite. Quando x tende a 1 pelo lado direito, agora vai ficar αx menos alfa. Dá para colocar o alfa em evidência. Alfa que multiplica x menos 1, né? Se multiplicar aqui, dá αx, é alfa vezes menos 1 menos alfa. Então, está certinho aqui, isso dividido por x menos 1. E agora, dá para simplificar, e com isso agora, eu vou concluir que o meu alfa é igual a 4. Como o meu beta é igual a 6 menos alfa, né? Então, eu tenho o meu beta, que é a mesma coisa que 6 menos alfa. E o alfa vale 4. Então, portanto, aqui vai ficar 6 menos 4, que é igual a 2, ou seja, o meu alfa vale 4, meu beta vale 2, e a minha derivada, que tem que ser igual a esses limites laterais aqui, vai valer quanto? Vai valer 4. Esse limite tem que valer 4, porque se esse limite aqui deu 4, esse daqui também tem que dar 4. Os limites laterais têm que ser iguais para esse limite existir. Então, portanto, esse limite é 4, ou seja, a derivada no 1 é 4. Então, com isso, a gente conclui que a derivada no 1 é 4. E pronto, termina a questão. Vamos para a próxima questão.
Bom, gente, então vamos à próxima questão, é derivar essa função. E para ficar de uma maneira mais organizada, eu vou chamar essa funçãozinha aqui de cima de g de x. Essa daqui vai ser a g de x. E essa de baixo aqui eu vou chamar de h de x. Isso daqui vai me ajudar a fazer isso daqui de uma maneira mais organizada. Então, portanto, o que eu tenho é que a minha f de x ela é igual a cotangente de x ao quadrado mais 1 vezes, e é a mesma coisa que g de x sobre h de x, isso elevado a 1/3, porque raiz cúbica é a mesma coisa que isso elevado a 1/3. Então, derivar essa função, e derivar essa função é simples, né? Porque aqui eu tenho um produto, então para derivar isso daqui eu vou usar a regra do produto. Então, a derivada disso daqui vai ser igual à derivada do primeiro. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, então vai ficar menos cossecante ao quadrado de x ao quadrado mais 1, vezes a derivada do que está dentro, que vai dar 2x, vezes, repete esse daqui, que é g de x sobre h de x elevado a 1/3, mais, então lembrando, né, quando eu tenho um produto, é a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais, repete o primeiro e deriva o segundo. Então, repete agora o próximo, que é cotangente de x ao quadrado mais 1, vezes, agora eu vou derivar isso daqui. Derivado disso daqui, eu vou derivar aqui o expoente, que é 1/3 de g de x dividido por h de x. Retiro 1 do expoente, então 1/3 menos 1 é menos 2/3, vezes, e agora aqui, derivar é a mesma coisa, aplicar aqui a regra da divisão, que é derivada de cima vezes o de baixo, menos, repete o de cima, deriva o de baixo, sobre de baixo ao quadrado. Então, o que eu tenho é derivada da g vezes h, menos, repete a g, deriva h sobre h de x elevado ao quadrado. Então, para terminar essa derivada aqui, eu já tenho a g, né, que está aqui, é isso, já tenho h, aqui faltou a derivada do h, não apareceu. Então, já tenho a g, que está aqui, né, essa daqui, já tenho o h, então o que está faltando para a gente terminar isso daqui é calcular a derivada da g e a derivada da h. Então, como eu falei, a minha g de x ela é igual a logaritmo, né, na base 6 de x à quarta mais 1, isso vezes a função secante de x. Bom, para derivar isso daqui, eu não sei derivar na base 6, mas sei derivar na base e, que é o ln. Então, fazendo a mudança de base, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre ln de 6, isso daqui realizando a mudança de base, vezes ln de x à quarta mais 1 vezes secante de x. Bom, então, para mim derivar uma constante vezes uma função, é repetir a constante e derivar essa função. Então, portanto, a derivada da g é igual a, repete a constante, 1 sobre ln de 6, então, repete aqui a constante, vezes a derivada disso daqui. Observe que aqui eu tenho um produto, então vou ter que aplicar a regra do produto. Então, a regra do produto é deriva essa função vezes essa, mais repete essa função e deriva essa daqui. Então, vamos derivar essa primeira. Então, a derivada do ln inverte isso daqui, vai ficar 1 sobre x à quarta mais 1, vezes a derivada disso daqui, que vai dar 4x ao cubo, vezes a secante de x, mais, agora repete esse daqui,
ln de x à quarta mais 1 vezes a derivada da secante. A derivada da secante é secante vezes tangente de x. Então, vai dar secante de x vezes tangente de x. Ok, então com isso eu tenho a derivada da g. Agora está faltando para terminar isso daqui a derivada da h. Então eu tenho que a minha h de x é a mesma coisa que 5 elevado a cossecante de x mais tangente de x. Então com isso eu tenho que a derivada da h vai ser 5 elevado a cossecante de x vezes ln de 5 vezes a derivada da cossecante, que é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então, é menos cossecante de x vezes, esse menos sumiu, vezes cotangente de x. Eita, tá sumindo toda hora. Isso daqui. Ai, não some. Bom, então ok. Então, derivada desse daqui é 5 elevado a cossecante de x vezes ln de 5 vezes menos cossecante de x vezes cotangente de x. Isso daqui a gente já provou, porque deriva dessa forma em vídeos anteriores, quando eu estava falando do vídeo sobre teste, né? Então, isso daqui a gente já provou. E agora a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então, mais secante ao quadrado de x. Pronto, e com isso a gente termina a derivada, e para a gente chegar em toda essa expressão aqui, basta ir substituindo, né? Vai ficar uma coisa imensa, mas daqui a gente já tem a ideia da derivada. Bom, então agora vamos para a próxima questão. Bom, gente, por último a gente tem essa questão, né? Determinar a reta tangente ao gráfico dessa função, que é paralela a essa reta aqui. Então, observe que quando eu digo que é paralela a essa reta, eu estou dizendo que a reta tangente que está tangenciando esse gráfico, ela vai ter esse coeficiente angular, né? E o que me dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico é justamente a derivada. Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho um ponto x0, onde essa minha reta tangente vai estar tangenciando esse gráfico, mas eu não sei que ponto é esse x0. Mas o que eu sei é que quando eu derivar a minha função nesse ponto x0, que é a mesma coisa que 4x menos 1, isso daqui me dá o coeficiente angular da minha reta tangente, no ponto x0. Só que eu digo que o coeficiente angular dessa minha reta tangente vale 3, porque a minha reta tangente tem que ser paralela a essa daqui. Então, se ela é paralela a essa daqui, tem que ter o mesmo coeficiente angular. Então, com isso, eu concluo que essa derivada aqui tem que valer 3, ou seja, eu tenho que encontrar um ponto nesse gráfico de tal maneira que quando eu derivar nesse ponto, vai me dar 3. E aqui é só a gente resolver a conta, né? Então, eu tenho, aqui é 4x0. Então, eu tenho que 4x0 é a mesma coisa que 3 mais 1, que é 4, ou seja, com isso eu concluo que o x0 vale 1, né? x0, 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, achei o ponto de tangência. Se eu achei o ponto de tangência, agora eu só preciso achar qual é a imagem, né? Porque lembrem que se eu tenho um ponto de tangência, esse ponto de tangência ele tem que pertencer tanto à minha reta quanto ao meu gráfico, né? Então, se eu tenho o meu x0, que eu encontrei aqui, que vale 1, se eu quero saber a imagem desse pontinho aqui em relação a f, basta substituir o ponto. Então, substituindo o ponto aqui, eu vou ter 2 menos 1 mais 1, ou seja, isso daqui vai dar 2, né? E aí lembra, né, da equação da reta, que é y menos f do ponto, no caso aqui é 2, que é igual ao coeficiente angular, né, que no caso aqui é 3, que multiplica x menos o ponto, ou seja, x menos 1. Então, com isso a gente tem que y vai ser igual a 2, mais aí multiplicando vai ficar 3x menos 3, ou seja, y vai ser igual a 3x menos 1. Pronto, isso daqui é a reta pedida. E com isso a gente encerra essa prova. Muito obrigado.